Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Perrella Perfume. Eu sou Henrique Perrella e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre o Shalimar na concentração Parfum ou extrato, como queiram. Mas antes, sejam todos muito bem-vindos. Se você ainda não está inscrito nesse canal, eu convido você a se inscrever, ativar o sininho de notificação e se você gostar desse ou de outros conteúdos do canal, deixe seu like, seu comentário ou até mesmo ative o botão do hype, que foi disponibilizado recentemente na plataforma do YouTube. Essas são maneiras de você agradecer o trabalho e contribuir para que os meus vídeos cheguem a mais pessoas, sendo valorizados mais organicamente pelo algoritmo do YouTube. Vamos falar agora do que para mim é a concentração essencial do Shalimar, a concentração extrato. E ter um frasco desses na mão não é apenas ter um perfume, é você ter um pedaço importantíssimo da história da perfumaria dos últimos 100 anos. E o fato de que um perfume centenário desse continue em produção, e não somente isso, continue relevante e cativante, é uma prova de que nós estamos diante de uma obra-prima. São poucos os perfumes que não somente conseguem permanecer no mercado, mas conseguem permanecer relevantes. E é o caso do Shalimar, até mesmo porque a ideia sobre a qual ele é construída é atemporal e as pessoas amam até hoje, que é a baunilha. Este aqui é a mãe de todas as baunilhas, eu diria que ele é a baunilha suprema, de certa maneira. Inclusive vários perfumes ao longo dos anos, de uma maneira ou de outra, se inspiraram no Shalimar. A história conta que o Shalimar ele foi criado pelo Jacques Guerlain em 1921, quando ele recebeu uma amostra do então novo sintético que estava disponível, que era etilvanilina, e ele resolveu fazer um experimento de overdose com etilvanilina, derrubando ela dentro do Jiqui, que é um outro perfume obra-prima da Guerlain, para ver o que aconteceria. E a partir desse experimento, ele foi trabalhando na harmonia até chegar no que nós conhecemos como Shalimar. E a Guerlain acabou lançando o perfume apenas em 1925. Eu não sei se em 1921, se eu não me engano, o mundo ainda estava em guerra e a marca resolveu segurar o lançamento do Shalimar. Inclusive, existe até uma curiosidade que, por conta da escassez de vidros na época, durante um curtíssimo período de tempo, o Shalimar foi inclusive feito no frasco do Mitsuko, para vocês terem uma ideia. Existem alguns poucos frascos raríssimos no mundo que o Shalimar existe no frasco do Mitsuko. Mas o lançamento oficial mesmo do Shalimar foi na Feira Internacional de Paris, em 1925, que foi uma feira de muito prestígio na França, e uma feira que lançou o movimento Art Deco. O frasco do Shalimar, inclusive, ele foi feito especialmente para esta feira e ele foi ganhador de um prêmio, até porque esse frasco ele tem duas proezas técnicas para aquela época. Ele foi um frasco que foi criado pela família Guerlain também, o Raymond Guerlain, em colaboração com a Baccarat, que tem vários frascos da Guerlain que foram criados em conjunto com a Baccarat. E o Shalimar ele foi o primeiro perfume a ter uma base, um pé, como esses que vocês veem aqui. Essa foi a primeira proeza técnica dele, e a segunda proeza técnica é essa tampa de vidro colorido. Na época ainda não se conseguia fazer um vidro colorido. A Guerlain, a princípio, conseguiu com injeção de mercúrio no vidro, e depois um processo técnico que permanece em segredo até hoje foi utilizado para produzir a primeira tampa colorida. O nome Shalimar ele faz referência a um famoso jardim indiano, que inclusive foi um jardim relacionado a um imperador indiano e esposa dele, a Mumtaz Mahal, que quando morreu o imperador mandou construir os famosos jardins do Taj Mahal em homenagem a ela. E o Shalimar em sânscrito significa templo do amor. E a temática do amor ela percorre
as décadas da Guerlain e sempre foi um ponto do qual a marca se inspirou para criar os seus perfumes lendários e marcantes. E o Shalimar, além de ser inspirado na Índia, é certamente um dos principais perfumes pelos quais esse estilo de composição vanílico e ambarado passou a ser chamado de oriental, porque a família Guerlain ela possuía um fascínio pelo Oriente, especificamente do ponto de vista da Índia, que eles consideravam que foi o berço de nascimento da perfumaria como um todo, e que os conhecimentos e práticas da perfumaria por meio da Índia teriam ido inclusive para a Arábia e para outras partes do mundo. E aí vocês já podem perceber como é problemático talvez esse termo oriental, por não ser muito preciso, visto que existem diferentes partes do Oriente com diferentes estilos de perfumaria. Mas na época que o Shalimar foi criado, o orientalismo era um pensamento vigente da época e um aspecto da cultura, e influenciou toda uma geração de perfumes que foram construídos ao redor deste aroma vanílico e resinoso. O frasco também ele é feito para lembrar a arquitetura relacionada aos jardins de Shalimar, ao Taj Mahal. O próprio logo também tem essa conotação. Então você tem todo um frasco aqui que é uma proeza técnica, um frasco belíssimo, e um dos perfumes que definiu o estilo oriental e um dos primeiros a explorar a etilvanilina de uma maneira marcante e a influenciar toda uma geração depois de perfumes que veriam ao redor da baunilha. O extrato ele é maravilhoso, é uma das minhas concentrações favoritas. A única coisa ruim dos extratos é que os extratos clássicos eles não têm spray, eles são feitos para você passar com a tampinha, uma coisa que eu não gosto, mas eu cheguei a adquirir na época que encontrava-se mais facilmente testers dos extratos da Guerlain, e é o tester do extrato que eu vou utilizar para borrifar e fazer esse vídeo para vocês. A pirâmide olfativa do Shalimar não tem muito segredo. Ele tem notas de topo de bergamota, no corpo ele tem íris, jasmim e rosa, e no fundo ele tem baunilha, opoponax, benjoim, sândalo, bálsamo do Peru, almíscar e fava tonka. E um dos aspectos do Shalimar que encanta e fascina até os perfumistas é o fato de um perfume extremamente denso, em notas resinosas, ambaradas e vanílicas, conseguir ser tão harmonioso e agradável na pele. E isso acontece principalmente porque o Jacques Guerlain ele conseguiu criar uma harmonia trabalhando saturação e contrapeso, digamos assim. Então, para o aroma açucarado e quente da etilvanilina, do qual ele usa o que é considerado uma overdose para a época, ele contrabalanceia isso com uma dose maciça de bergamota. E é justamente essa contrapartida entre bergamota e baunilha, que está representada aqui pela etilvanilina, vanilina e a tintura de baunilha, é essa a temática que torna o Shalimar um perfume viciante e um perfume extremamente moderno ainda. Porque as duas notas continuam sendo muito valorizadas na perfumaria. A bergamota é um cítrico atemporal, ela é um dos poucos cítricos que você consegue de fato trabalhar uma overdose sem ir para um cheiro de desinfetante. E por ela ter muito linalol também, ela funciona de uma maneira interessante no Shalimar, porque ainda que ela seja uma saída e traga esse frescor cítrico elegante, de certa maneira ela acaba fazendo uma ponte para o corpo também. Porque o Shalimar é considerado um perfume que praticamente não tem corpo. Ele é quase como se fosse também um perfume muito contemporâneo nesse sentido, porque ele é duas fases basicamente. Ele tem a saída cítrica marcante e ele faz uma transição que não é tão diferente para o fundo. Então o que você sente logo de cara, ele vai permanecer na pele, modificando-se lentamente ao longo do tempo. Então ele é um dos extratos, um dos perfumes antigos, que ele consegue muito bem reter esse aspecto que é muito valorizado pelas pessoas hoje, de um perfume que não muda tanto na pele.
Então ele começa com esse aroma extremamente elegante e cítrico da bergamota, que ajuda a trazer um frescor que não torna necessariamente perfume cítrico. Ele tem apenas um pouco de jasmim e rosa no corpo para arredondar o perfume e trazer uma sensualidade discreta. Tanto que a quantidade de jasmim e rosa aqui são tão pequenas que o Shalimar não é um perfume difícil de ser usado por homens, não. Eu acredito que tem lavanda no corpo desse perfume também, até porque nas outras concentrações você percebe claramente o aroma da lavanda, e a lavanda tem linalol também, mas não é listado na pirâmide olfativa, talvez esteja em doses muito pequenas, ou até mesmo no original possa ter a madeira de pau rosa, que também se conecta muito bem com a temática desse perfume e tem linalol, mas são detalhes que não são listados na pirâmide. A gente tem a íris aqui também, só que de uma maneira muito sutil para conferir um leve toque atalcado chique. E o que realmente pesa no perfume são as notas de base. E faz sentido que o Shalimar ele seja tão marcado por notas resinosas e de base, porque se a gente pensa que a perfumaria clássica árabe e indiana, ela é muito marcada por perfumes assim, carregados em resinas aromáticas e que se comportam de uma maneira mais linear na pele. Então, a minha percepção é que o Shalimar ele é uma espécie de homenagem moderna e contemporânea aos clássicos da perfumaria indiana e árabe. Então você tem aqui uma overdose de baunilha de uma maneira muito elegante, porque ele traz o açucarado de etilvanilina com a maciez da vanilina e também o lado mais nobre da tintura da baunilha, que é muito valorizada porque ela é capaz de trazer o lado mais licoroso da baunilha e as nuances mais delicadas que muitas vezes se perdem em outros métodos de extração. Então, um truque dos perfumes clássicos do passado era incluir tinturas, porque elas traziam nuances que eram mais difíceis de serem copiadas depois, além de arredondar os sintéticos e tornar o perfume mais complexo, mas de uma maneira muito sutil, por ter componentes que o nariz vai perceber de uma maneira subliminar. Então, são perfumes que eles foram pensados para ter uma, digamos, primeira impressão e ter uma harmonia, mas ter detalhes secundários que sustentam essa estrutura e tornam ela mais complexa e misteriosa. O Shalimar, o extrato na pele, ele é maravilhoso na base. Ele tem essa doçura muito elegante da baunilha, mas a maneira como ele constrói a base oriental traz detalhes que tornam o perfume mais misterioso e quente na pele. Você tem o benjoim aqui, trazendo aspecto meio amendoado, se conectando com a baunilha. Você tem o bálsamo do Peru também, que traz um lado um pouco mais amendoado e um adocicado levemente medicinal. O Shalimar mais clássico e os mais antigos certamente tem um toque mais animálico devido à civeta, que inclusive é uma das coisas que distingue o Jiqui, do qual teoricamente o Shalimar saiu. Mas os mais modernos, a principal diferença é justamente, na minha opinião, na civeta e provavelmente nos musks também. Porque se considera-se a época que o Shalimar foi desenvolvido, você tem os famosos Nitro Musks, que tem um aroma bem mais vintage e um pouco antiquado para os tempos modernos, e você tem esse toque um pouco mais animálico da civeta, que nos Shalimars mais modernos você tem um aspecto um pouco mais bruto, mais do âmbar mesmo e do ládano. O lado mais seco desses materiais, arredondado pelas resinas mais quentes que compõem o perfume e envolvido pelo aspecto apaixonante, erótico e amoroso da overdose de baunilha que tem neste perfume. E justamente por conta disso, dessa construção muito bem feita ao redor de bergamota, baunilha, a tintura de baunilha, etilvanilina, que o Shalimar se mantém o perfume supremo de baunilha, na minha opinião. Ainda que existam perfumes maravilhosos de baunilha que foram lançados ao longo dos anos, a proeza técnica que ele traz aqui e a simplicidade que é construída ao redor da complexidade torna este um dos perfumes que mostra o quanto a perfumaria evoluiu e se tornou uma arte. Uma arte que, infelizmente, às vezes as pessoas, por ignorância,
acabam não entendendo e defendendo coisas que não fazem nenhum sentido, como uma perfumaria 100% natural ou preconceito com sintéticos. Elas precisam não somente conhecer perfumes como o Shalimar, mas estudar um pouquinho sobre perfumaria para que elas possam entender o porquê nós chegamos no ponto que nós chegamos da perfumaria como arte contemporânea e da complexidade da perfumaria para que se chegue a conclusões tão levianas e tão rasas como as que às vezes aparecem nas redes sociais hoje em dia. O estudo e a apreciação dos clássicos pode contribuir muito para que as pessoas não somente usem perfumes, mas para que elas entendam e apreciem de uma maneira muito mais profunda. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal. Desejo a todos vocês um excelente dia e um grande abraço. Se cuidem.